bem-vindas! Hoje eu estou aqui para comentar com vocês sobre o nosso primeiro vídeo. Resolvi fazer vídeo porque, como nós temos uma fanpage, não dá para falar muita coisa para vocês. Então resolvi fazer um vídeo que dá para falar um pouquinho mais sobre como fazer as unhas ficar mais fortes. Lógico que isso depende da sua alimentação, tudo mais. Anteriormente, num post lá na fanpage, eu tinha comentado sobre essa base, não sei se dá pra ver, espero que esteja dando, da Ludurana Casco de Cavalo. Ela realmente, unhas fortes diariamente, realmente a gente se conforte, deu pra ficar, só que ela tem um cheirinho forte, como se fosse de formal, apesar que tem sem formaldeide, uma coisa assim. Mas o cheirinho é muito intenso, muito forte, parece de verniz. Então o que aconteceu? Eu realmente usava, mas não descamava, usava, ficou forte, porém ficou muito sensível também, quebrou, chegou a quebrar a minha unha. Então acho que tava usando muito casco de cavalo, certo? Você tá pegando aí. Tava usando muito casco de cavalo, então... E realmente ela é uma base, então achei que tinha que pintar outra coisa. Então foi o que eu fiz. Fui na loja de cosmética e lá encontrei óleo de cravo da Lapoge. Lapoge, acho que fala assim, que é esse aqui. Ele diz aqui que ele é um tratamento com queratina e óleo de argã. Ele é óleo de cravo, fortalece, recupera e hidrata as unhas e cutículas. Ele realmente é um óleo, certo? Não é como uma base, realmente é um óleo. E tem cheirinho de cravo. Fica até... o cheirinho de cravo fica até você passar outro esmalte, ainda fica um pouquinho mais ou menos do que você passar só ele. Então o que foi que eu fiz? Eu já tô com mais ou menos mais de um mês usando o óleo de cravo. Só que como eu ainda tinha casco de cavalo, tinha um pouquinho de casco de cavalo, o que foi que eu fiz? Eu tinha mais 3 bases. Tinha esse da Merege, que é base de seda. Tinha esse da Merege, base de seda. Um pouquinho também. E tinha esse base reconstrutora da Risqué, unhas mais fortes e resistentes. Ele tá cheio, mas é porque o meu quem disse berenice quebrou e eu tive que pôr aqui. Mas eu já tinha tirado o restinho que tinha. Esse aqui. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei esse da Risqué, mais esse da Merige, mais esse casco de cavalo. O que foi que eu fiz? Tinha um pouquinho de cada, peguei e misturei aqui. Ficou esse aqui, ó. Certo? Coisa bem consistente. O cheirinho aqui, tipo, acho que é formal, apesar de dizer que não tem, diminuiu aqui quando eu fiz a misturinha dos 3. Vocês podem ver, ó, que nem deu muito. Era só um pouquinho que tinha em cada mesmo. Então, há mais ou menos um mês e uma semana, eu tô usando a misturinha e o óleo. Minto, primeiro eu passo o óleo, depois a misturinha. E as minhas unhas realmente ficaram resistentes, ficaram fortes, ainda não quebraram. Nesse prazo, a minha alimentação, ela foi, tipo, digamos que balanceada. E no final do mês, assim, eu dei uma caída na alimentação, certo? Então, realmente também tem a questão da alimentação. Então, minhas unhas ficaram assim, certo? Estão assim, sem quebrar, há mais de um mês. Então, aqui pra vocês verem a diferença. Aqui, essa mão aqui, eu só tô com óleo, certo? Vendo que ela dá só aquele brilhozinho, não fica, como é que eu falo? Com relevo quando você passa a base, tipo, é como se fosse sua unha brilhando, certo? Não dá pra ver o brilho aí. Essa daqui eu já tô com óleo embaixo e a base por cima. Ela já dá um efeito de que você passou um esmalte mesmo. Não é como essa aqui, é como se fosse só sua unha, certo? Aqui com óleo e base e aqui só com óleo.
As minhas unhas estão grandes há mais de um mês, sem quebrar e sem descamar, porque minha unha também gostava muito de descamar. Então, como eu tinha aconselhado para vocês usar casco de cavalo, continuo ainda recomendando, porém diminui a dosagem dela, certo? Faz a misturinha com alguma outra base, diminui até o cheiro. E eu acho que o principal, a minha prima aqui vendo olhar que estou aqui nas caatinga, então, e o óleo, certo? Eu vendo aqui na revista, que a minha amiga, a Madinha Renatinha me prestou umas revistas. A revista é A Saúde, certo? Da Abril. Só que ela tá um pouquinho ultrapassada do ano passado. Só que tem dicas, certo? Tem uma dica que é esmalte sem risco. Tem alguns, digamos que mitos que a gente conhece e que eu queria falar. Lógico que fala da alimentação, que realmente você tem que ter uma alimentação balanceada para poder suas unhas ficar fortalecidas e sem descamar. Aí aqui tem uns negocinhos de mito ou verdade, que eu achei muito bacana. É aquele lance que todo mundo fala: você precisa deixar a sua unha respirar. Isso não existe. Eu já tinha visto isso em algum lugar, uma dermatologista comentando que realmente a unha não precisa respirar. Aqui eu não tinha me aprofundado nisso. Como é que eu pinto? Eu pinto minha unha pra semana. Então eu faço o quê? Eu pinto no domingo e ela fica a semana toda. Tiro na sexta, então no sábado. No domingo já pinto de novo. Então acho que ela não fica nem 24 horas respirando. Tenho amigas que dizem que tira e já pinta de novo. Esse negócio de respirar não existe. E aqui realmente na revista comprova. Vou até ler pra vocês. A dermatologista, deixa eu ver aqui o nome dela. Tem várias, certo? Mas aqui tem Adriana Vilarinho, que é de São Paulo, e algumas dicas. Junto com outros dermatologistas, certo? Gente, tem uma plantinha aqui que ela tá me furando. Mas tudo bem. A tia Márcia vai conhecer perfeitamente esse lugar. Então, voltando. As unhas devem respirar antes da próxima ida à manicure? Nada disso. Afinal, estamos falando de um tecido totalmente morto. Prova disso é que a gente não sente dor ao cortar as unhas. Portanto, pode trocar de cor sem intervalos. Então, ou seja, esse negócio de passar 24 horas para respirar não existe. Isso é mito. Também o pessoal fala, tipo, tua unha tá quebrando, passa esmalte vermelho, esmalte preto, esmalte escuro, porque aí ela vai ficar mais resistente. O que é que ele fala aqui? Esmalte escuro deixa as garras mais resistentes. O tom alardeado truque não passa de um mito. Isso porque a única diferença entre tons claros e escuros é a presença de pigmentos. De resto, a fórmula é exatamente a mesma. Então, outro mito, isso não existe na marmelada. As alergias podem passar. Aí aqui essa matéria também fala de pessoas que têm alergia a esmaltes, que elas têm que usar um esmalte hipoalergênico. E lá vem a outra ver o meu vídeo e a outra também. Sim, tá bom, vocês podem sair. Essa sua planta tá só me cutucando aqui. Aí, essa daqui fala também dos esmaltes. Então a pessoa pergunta se, tipo, se ela passar só uma base, a pessoa que é alérgica, passa só uma base hipoalergênica e depois passar qualquer outro esmalte, se resolve. Fala que se você passar só a base e depois passar um esmalte comum, não resolve, você tem alergia do mesmo jeito. Esse negócio de alergia, gente, tem muita gente que tem, parece que é 10% aproximadamente 10% da população tem alergia a esmaltes, certo? Então, isso é uma coisa séria. Aqui, quando ela pergunta se só passando a base, se isso resolve, ele disse que não, que essa espécie de isolamento não funciona, porque o esmalte estará em contato com a pele de qualquer maneira, causando reações. Então, quem tem alergia realmente tem que usar esmaltes com hipoalergênica. Aqui também está perguntando: usar coloridos com frequência mancha as unhas? Balela. Se elas estão com um tom diferente, é porque o esmalte não foi removido direito, é o que realmente provoca mancha ao cigarro, certo? Quem tem mancha nas unhas. E também tá falando de cutícula, se é bom ou não retirar a cutícula. Eu, particularmente,
gente, eu que faço minhas unhas, completamente. Então, arranco vários bifes aqui. Tem, ó, um bife nessa unha, tem bife nessa, certo? Eu realmente tiro uma coisa que não é pra fazer, certo? Aqui, ó, não é bom tirar a cutícula. De fato, o ideal é mantê-la intacta, já que se trata de uma barreira de proteção contra bactérias e fungos, micro-organismos que podem causar infecções. Então, não pode tirar a cutícula. Dizem que, eu já li também, que é as brasileiras que retiram cutículas. Lá nos Estados Unidos eles preservam. Aqui a gente tem essa mania de retirá-las. Mas não tem como retirar. Às vezes eu pinto sem tirar, mas fica um pouquinho feio, né? É bom você hidratar elas. Depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar uma coisa que eu faço pra hidratar minhas cutículas, que realmente eu tiro poucas, certo? Eu faço uma hidratação também com elas. Depois eu falo pra vocês como é esse passo. Aí aqui também tá falando, tipo, do que eu falo do casco de cavalo. Aqui tá dizendo que não contém formol. Porém, o cheiro dela é tão intenso que eu acho que realmente tem formol. Eu acho que também foi por conta disso que, como de base eu só usava essa, que as unhas ficaram fortes, mas depois de tanto passar casco de cavalo, ela começou a ficar fracas. Pelo menos eu acho que foi assim o meu pensamento, né? Aí aqui pergunta, produtos à base de formol fortalece as unhas? Depende. Elas até ficam duras, mas o efeito é temporário. No final das contas, tornam-se mais quebradiças. Para fortalecê-las, o primeiro passo é caprichar na dieta. Então, como eu falei, eles dizem que não tem formol, porém, eu acredito que tenham. E foi exatamente o que foi que aconteceu. Nas primeiras semanas, o efeito foi ótimo, as unhas realmente ficaram durinhas, não quebraram. Só que depois, eles começaram a quebrar mesmo. Então, compra casca de cavalo, é bom, realmente é bom. Faz a misturinha com outras bases que vocês tenham e compra o óleo, porque eu acho que o óleo foi o tchan, certo? O óleo foi o tchan mesmo, realmente, minhas unhas, gente, tá com quebrar. E eu tô de dona de casa, certo? Lavando louça, tá? Então, vale a pena investir. Eu já tô com mais de um mês, certo? E o que eu tô falando nas minhas unhas anterior, que tá ficando com bolinhas. É a minha unha que eu fiz do Chaves, do adesivo, e ficou com bolinhas. O pessoal dizem que é o quê? Alguns dizem que é porque você pintou no vento. Isso é mito, não tem nada a ver. Isso é mito. Eu já perguntei uma vez a manicure e também já li em alguns cantos. E aqui também, nessa matéria, também fala sobre isso. O que pode ser? Pode ser esmalte velho. Esmalte velho não é bom você usar, que nessa reportagem também diz isso. E sobre aqueles esmaltes que você já tá, tipo assim, tá uma cor mesclada, que não é do esmalte mesmo, não usem, joguem fora, não tenham pena. Melhor do que você ficar com as unhas quebradiças, unhas frágeis, certo? Pode jogar fora que esse esmalte já tá vencido. Então aqui fala sobre essas bolinhas que ficaram. Eu já tinha percebido isso, porque a última vez que eu pintei minhas unhas, pra quem não sabe, eu sou de Fortaleza, Ceará. Então tava muito quente, mais quente do que dos outros anos. Então eu tava com muito calor, e as minhas unhas ficaram realmente cheias de bolinha. Uma vez eu perguntei à manicure e ela falou que realmente era o ambiente, a temperatura do seu corpo com a temperatura ambiente. Então realmente estava quente, o meu corpo estava quente e ficou com as bolinhas. Por conta disso ficaram as bolinhas. E da outra vez que eu pintei minha unha também, que eu ainda não postei pra vocês, mas eu vou postar em breve, uma unha reciclagem, ela também ficou cheia de bolinhas. O que é pra você fazer quando tá com essas bolinhas? Você pega, o seu corpo tá quente, você mergulha ela na água gelada, que é pra ficar com a temperatura ambiente, pra não ficar com as bolinhas. Então, como é que tem aqui na matéria? Deixar as mãos na água fria evita bolinhas? Em dias quentes ajuda. Quando a temperatura do corpo está elevada, os solventes demoram a evaporar, mantendo o esmalte molhado e mais propenso à formação dessas deformidades. Mergulhar os dedos na água gelada evita o processo. Então, eu não sei, aqui na minha base, que eu passei essa daqui, que tá com base, elas não ficaram com bolinhas. Não ficaram com bolinhas. Eu hoje já não tô na capital, eu já tô aqui em Sucatinga, município de Beberibe.
Ceará, certo? Então aqui tá muito quente também, muito quente, por isso que eu fiz meu coque, lindo. E realmente aqui tá quente, mas eu não vou pintar minhas unhas aqui, ó. Aqui mesmo eu fiz só pra mostrar pra vocês com óleo e com óleo e base. Realmente vim falar só das minhas misturinhas com casco de cavalo da Ludurana, com risqué, o verdinho, gente, eu tô cheio de negocinho dessa planta que tem aqui, que é unhas mais fortes e resistentes. O vidrinho é azul também, a base também é azul, mas aqui tá da cor mesmo do esmalte porque eu coloquei o Candice Berenice. E a outra da Merigier, base seda tratamento. Misturei os três, tinha só um pouquinho de cada, misturei e fiz essa base que eu coloco em cima do óleo de cravo. Ele fica com cheirinho de cravo, realmente, esse cheirinho só sai quando você passa outro esmalte por cima e ainda fica menos o cheirinho. Aqui, esse daqui tá com óleo e com a base, ainda tá com cheirinho. E esse daqui tá com muito cheiro, porque tá só com óleo. Com óleo fica realmente só sua unha, não sei se dá pra ver, e aqui já fica que você passou uma basezinha. Um mês e um mês e uma semana, meus unhas não quebraram, realmente estão fortalecidas. Continuo dizer que você precisa realmente tomar uma alimentação balanceada. Eu acho que essas diquinhas me ajudou. Não use só casco de cavalo, como disse no post anterior e agora no vídeo, porque ele contém formol. Apesar deles dizem que não, só que eu acho que tem por causa do cheiro. E é o que ele falou, depende do formol, né? Pode dar resultados contrários. Primeiras semaninhas, tudo beleza, e depois não. Então, lindas, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Espero que esse tenha ficado realmente bom. Tchau, tchau!